Graças a Deus. Sua Bíblia aberta, Números, capítulo 20. Vamos para a palavra de Deus. Vou pedir a gentileza para você, meu irmão e minha irmã. Evite andar na hora da mensagem, porque isso não é bom. Deixa só o Espírito Santo se mover, deixa Ele falar. Segura o máximo que der para você não andar, para que você possa não distrair as pessoas e deixar que elas prestem atenção na palavra de Deus. Vamos lá. Números capítulo 20, verso 1. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês 1, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali. E ali foi sepultada, e não havia água para a congregação. Então se reuniram contra Moisés e contra Arão, e o povo contendeu com Moisés, dizendo: quem dera tivéssemos perecido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. E por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto, para que morramos aqui, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar? Lugar mau, lugar onde não há semente, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Então Moisés e Arão se foram diante do povo, à porta da tenda da congregação, e se lançaram sobre os seus rostos. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos teus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tinha dado. Amém. Sentemo-nos, por favor, em nome de Jesus. Alguns anos atrás, no Brasil, houve o vazamento de um gás tóxico através de algumas peças de usina, se não me falha a memória, Césio 137, alguma coisa assim. Me desculpe se eu estiver falando errado, mas a lembrança vocês terão. E algumas pessoas foram levar essas peças a um ferro velho, e sem que essas pessoas tivessem noção do que era aquilo, abriram aquela peça e aquilo contaminou e matou pessoas e trouxe consequências por causa da alta dosagem tóxica que tinha ali. E assim a gente tem histórias no Brasil e no mundo de situações que a questão tóxica, ela quando inalada, ela gera consequências, ela gera morte, ela gera deficiências, etc. Nós temos a trágica, lamentável violência contra os judeus, praticado por Hitler, quando introduzia os judeus na câmara de gás, e milhões de judeus foram mortos por gás tóxico. O texto está nos falando de uma nação que está trazendo algumas coisas um pouco semelhantes.
Primeiro a gente olha para o texto e percebe que a maioria da geração antiga, anteriores aos do presente, morreram ali no deserto. E morreram por causa deles mesmos. Eles saíram com uma promessa para entrar numa terra que manava leite e mel, uma terra dada pelo Senhor, garantida pelo Senhor. Eles viram a glória de Deus, tirando-os do Egito, saindo com ouro, saindo com prata, saindo sem que nenhum dos filhos de Israel tivesse o seu primogênito morto, e foram salvos milagrosamente através da obediência. Mas, na saída do Egito, a caminho da terra, eles então tomaram atos de rebeldia, construíram um bezerro de ouro, desrespeitaram Moisés, desrespeitaram Arão, tiveram atitudes totalmente desconexas da fé e da aplicabilidade. Falava-se uma coisa, mas faziam outra. E esta geração, a causa dela não entrar na terra prometida foi o fato de que eles iraram a Deus. Eles, com a rebeldia, eles trouxeram consequências sobre a vida deles. E o que o texto nos mostra aqui em Números capítulo 20, e é isto que a gente precisa também pensar nos dias de hoje, é que a atitude dos pais dessa geração quase comprometeu a nova geração. A influência pecaminosa, a influência pelos hábitos, as frases, os comportamentos que os pais dessa geração tinham, quase que mata a sua descendência, quase que os demais que vinham também perdiam. Veja que de uma geração, nós encontramos apenas 2 homens, Josué e Calebe, que conseguiram atravessar desde a saída do Egito até a entrada na terra prometida e tomando posse, 40 anos de deserto. Eles foram únicos em uma geração com mais de 2 milhões. Perceba que esta nação, esses que saem do Egito, eles não foram vitimados pelos amonitas, pelos filisteus, jebuseus e os povos ao redor. Eles se sabotaram. Foram eles que tomaram atitudes que os desclassificou, qualificados eles foram pelas atitudes que tomaram em rebeldia a Deus. Eles quase que conseguem, e não foi uma nem 2 vezes que o Senhor disse assim para Moisés: sai do meio desse povo, porque eu vou fazer algo novo. Eu quero um povo novo. E Moisés intercede, Moisés ora, e o Senhor então ouve a oração de Moisés e tem misericórdia e atua na vida daquela geração. Essa geração dos pais do presente que nós acabamos de ler é uma geração que saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Eles são transferidos de local. Eles são conduzidos para um novo tempo, para uma nova história. Mas eles não se permitiram ser libertos, limpos pela promessa em obediência à palavra de Deus. Nós encontramos já no início eles fazendo comentários, inflamando, questionando Moisés e dizendo: por que você nos tirou de lá? Lá tinha repolho, pepino, lá tinha isso, tinha aquilo. Eles apanhavam, eles não eram donos de si mesmos, eles eram escravizados, mas queriam comparar o momento da travessia, do momento da luta, da guerra, que cada um tem que ter, e eles também tinham que ter, em dizer: olha, nós queríamos ficar no Egito. É interessante que, apesar do Egito ter sido
por Deus tratado, o povo de Deus, vamos chamar aqui de povo de Deus, diz assim: nós preferíamos ficar no Egito. Como assim? Tentaram matar os seus filhos. Os meninos eram para ser mortos. Moisés é um exemplo. Nós não temos história sobre isso. Apenas o relato de que por parte de Faraó, a palavra veio. E se não fosse as mulheres, como ação divina, que ajudaram as hebreias, quantas mortes poderiam ter? Faraó experimentou na própria carne o que é tentar contra a vida dos outros. Quando ele sofre na sua casa a morte do seu primogênito, é para pensar: você desejou e mandou executar isso contra o povo. E o povo de Deus viu essas coisas acontecendo, eles viram. Então não era uma obra que alguém relatou, que alguém disse: olha, aconteceu assim. Não, aquela geração que era os pais desta geração de Números 20, eles assistiram em loco o que Deus fez. Eles tiveram, por exemplo, o sustentar de Deus no deserto, com pão, com carne, com água amarga que se transforma em água doce. Eles viram o Mar Vermelho se abrir, eles viram as 10 pragas do Egito. Mas, mesmo assim, eles estão no novo tempo, eles estão no novo ciclo, mas mantendo hábitos antigos. Eles estão no tempo estabelecido por Deus como tempo, caminho de Canaã, mas a caminho de Canaã, eles ainda trazem dentro de si palavras, atitudes, comportamentos iguais aos do Egito. Querem e sentem desejo de estarem no Egito, ao passo que Deus está dizendo para eles: eu tenho coisas diferentes para você. Mas para chegar em Canaã, é um processo. Para chegar em Canaã, precisa passar pela purificação, precisa sair do Egito, precisa abandonar alguns hábitos, precisa estar acreditando. E no Egito tem idolatria. No Egito, os deuses do Egito, eles são personificados, entre tantos que eles tinham, nas 10 pragas. Faraó se coloca como um deus, e o próximo sucessor de Faraó, o filho de Faraó, é o que também morre, o primogênito dele. Então o povo viu tudo isso, e nas primeiras crises, nos primeiros momentos de dificuldade que todo ser humano tem, não existe ser humano que não tenha. Queridos, existe gente que tem dinheiro, mas tem problema familiar, tem gente que tem problema financeiro, tem gente que tem problema de saúde, tem gente que tem um monte de problema, tem gente que com dinheiro não consegue, mesmo fazendo transplante, ele não consegue ter uma visão dupla dos 2 olhos, tem gente que vai ter que conviver com uma série de situações. Todos nós temos problemas, todos nós estamos sujeitos a passar por lutas e tribulação aqui. A pergunta é: aonde eu quero chegar? Porque não adianta Deus tirar do Egito e eu continuar me prostrando perante os ídolos. Não adianta eu sair do Egito e continuar com o meu coração lá no Egito. Não adianta eu vir para Israel, não adianta eu passar para o território de Israel, mas me comportar como alguém que ainda é um egípcio, alguém que ainda não se submete, não serve, não adora da forma plena o Deus de Israel. Então existe uma diferença de ser de Israel, israelita. Existe a diferença de quem é natural e de quem não é. Você olha para a Bíblia e você percebe que quando sai do Egito, o texto diz que um misto de gente vem junto. Gente que estava, mas não temia a Deus. E se você reparar bem, você vai perceber que esse misto de gente, eles acabaram forçando com seus comportamentos uma parte de Israel. Porque a promessa era para os filhos de Israel. A saída para os filhos de Israel.
mas um povo veio junto e na primeira oportunidade eles lançaram o que tinham no coração. E a gente percebe que dentro de Israel, pelos relatos que nós vimos na Bíblia, o próprio povo de Deus também veio com os seus comportamentos egípcios. Como assim? Escuta, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir. Ou nós servimos a um, ou nós servimos a outro. Quer ver um exemplo que se encaixa muito bem? Ninguém nos obriga a casar. Ninguém. Nós casamos porque queremos, por infinitas situações. Mas casar e ter comportamento de solteiro, meu irmão, minha irmã, tem alguma coisa que está errada. E com certeza não é a parte que é vítima, é a parte que é réu. Porque como é que casa e quer levar a vida de galã? Como é que casa e quer ser independente? Se você queria viver uma vida de independência, não casasse, não fizesse filho, seja no mínimo responsável. A pessoa está dentro do arraial de Israel, mas o coração não está. Isso é muito fácil de se identificar. O texto aqui nos mostra. Pessoas que estavam inseridas dentro de um agrupamento de pessoas, mas que dentro do coração, comportamento egípcio. E o texto nos mostra que chegou uma nova dificuldade. Mas a dificuldade, nem de longe, foi descartada a vitória por parte de Deus. O texto diz que o Senhor já tinha falado que por várias vezes os levaria à terra prometida. Nós estamos olhando para um texto agora que fazem 38 anos que esse povo saiu do Egito. 38 para 39 anos. Quase que uma geração inteirinha já tinha morrido. O restante, porque a palavra de Deus não tem confusão, o restante morreu nos próximos anos. Porque Deus disse assim: não entrará ninguém desta geração na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. Mas mesmo esta geração nova, que está caminhando para Canaã, eles têm velhos vícios de procedimento. Eles trazem comportamento dos seus pais. Era uma coisa interessante e triste. Era um reflexo já condicionado. Tem luta, blasfema. Tem dificuldade, quero voltar para o Egito. E o texto nos fala que todas as vezes que eles se deparavam com dificuldade, eles reclamavam para Moisés e para Arão. Mesmo Deus tendo promessa e garantindo a eles que eles iriam entrar na terra prometida, era uma coisa já meio que, entre aspas, no DNA daquela geração segunda, porque os seus pais agiram assim também, morreram no deserto, não foram nem sepultados no Egito, nem em Canaã, seus corpos ficaram pelo deserto. Por causa de quem? Deles mesmos. E estes pais, me parece pelo texto, que eles geram, eles influenciam com as suas atitudes a geração seguinte. Então é um grupo novo, com gente nova, com mentalidade velha, com comportamento egípcio, com comportamento de quem não sabe o que quer, porque era todas as vezes que tinha uma dificuldade, lá vamos reclamar para Moisés. Por que que você tirou a gente lá? Por que que você não deixou a gente ficar lá? Olha, dessa vez aqui eles estão repetindo o que os pais deles fizeram várias vezes. Melhor nos fora ficar lá, porque lá a gente ia morrer, mas tinha lugar para ser sepultado. Olha, lá tinha isso, tinha aquilo. Melhor fora a gente ficar lá, do que nós morrermos aqui. Olha, nossos animais vão morrer aqui. Isso era prática, reclamar sempre. Reclamar de tudo.
Todas as vezes que tinham dificuldade, eles sempre se lamentavam por não terem ficado no Egito. Eu já escutei muitas das vezes frases assim, e é mais ou menos assim: pastor, quando eu não servia ao Senhor, as coisas iam assim, assim, assado. Depois que eu comecei a servir ao Senhor, as outras se levantaram. Eu falei, mas é lógico, é óbvio, não é? É óbvio, você já fazia parte do lado de lá. E sabe uma frase que eu ouvi esses dias, que numa certa parábola estava de um lado, isso é fictício, o céu, e do outro lado o inferno, e no meio o muro. E aí havia uma guerra para quem passasse para o lado do céu, que o céu queria trazer o máximo de pessoas possível, ao passo que as pessoas que estavam próximo ao muro, ou sobre o muro, não havia oposição do diabo. E num certo momento desta história, alguém disse: Satanás, por que os de lá fazem um esforço danado para levar mais gente para o lado deles? Por que eles se desdobram, eles fazem tanta coisa, e os que estão aqui em cima do muro não fazem nada? O diabo respondeu uma coisa clássica: porque quem está em cima do muro já é meu. Quem está em cima do muro e não tem posição, já é do diabo. Por isso, deixa eles lá quietos. Enquanto eles não estão fazendo nada para o lado de lá, eles são meus. Porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, e não adianta achar que será salvo porque se tem obra, porque as duas precisam caminhar juntas, fé e obras. Obras sem fé não se comunicam. Quem está em cima do muro, qual é a atitude? O que representa? Se a turma do lado de cá está pregando, fazendo, quer mais, e a turma que fica em cima do muro? A turma que fica em cima do muro já declarou qual é o seu lado. Aliás, o próprio sabe disso. E o texto nos diz aqui que esses que estavam nesta nova época, eles eram um reflexo dos seus pais em comportamento. Eles sempre se lamentavam porque não ficaram no Egito. É como alguns cristãos se comportam às vezes. Eles estão na igreja, eles estão inseridos numa comunidade cristã, mas ainda amam o mundo, fazem como o mundo, se comportam como o mundo, eles falam como o mundo, a mente continua cauterizada, aceitou Jesus, mas não abre mão do velho homem. Ué, acha que porque tomou santa ceia, porque foi batizado nas águas apenas, isso muda? Aqui nós estamos diante de uma história de pessoas que tinham promessa. Então, vejam, tendo promessa, estando com um bom líder, estando debaixo da vontade, entre aspas, de Deus, eles se comportavam no momento da crise como mundanos, como egípcios. Então, nos faz pensar de pessoas que querem uma igreja de portas largas, que querem uma igreja que se amolde o que eles querem, do jeito que eles pensam. Não é do jeito que Deus quer, é do jeito que eu gosto. Tem que ser assim, porque eu vejo desse jeito, porque pensa desse jeito. Ninguém é convertido quando não deixa o velho homem morrer. Isso quer dizer tanto para homem quanto para mulher, não é? Ah, porque a minha família é assim. Você vai ser sangue ruim igual a sua família? Porque os seus pais erraram, os seus avós erraram, porque os seus irmãos erraram, você também vai ficar com essa mente cauterizada, vai precisar ter perda, ter morte, ter desgraça. Não vai viver então o que Deus tem para você, porque a sua mãe era Maria Machadão, porque o seu pai era o tranca-rua, você tem que trazer para a sua vida.
Você não percebe o que o seu pai não viveu, sua mãe não viveu, e eu preciso reproduzir também. Ah, mas eu estou na igreja. Aqui tem um grupo. Filhos da promessa. Quem tem promessa não morre. Morre. Lógico que morre. Está aqui, ó. Esse povo, eles tinham promessa. Sabe, queridos, a gente precisa lembrar que as dificuldades sempre vão mostrar o que nós temos de melhor ou de pior dentro do coração. Toda luta, ela traz revelação. Toda dificuldade que nós enfrentamos, ela ou vai trazer à tona, à vista, o que eu tenho de melhor ou o que eu tenho de pior. Na vida de um cristão, a luta, a provação, vai extrair dele o que ele tem de bom, a fé. Comportamentos de fé, de crente. Na vida do religioso, a luta, a tribulação, vai revelar o seu caráter, vai revelar a sua personalidade, e a máscara vai cair. Na vida de uma pessoa que crê em Jesus Cristo, que entregou a sua vida a Jesus Cristo, a luta, ele vai passar, mas Deus estará com ele. Alguns no meio da luta, a primeira coisa que fazem, amaldiçoam a Deus, viram as costas para Deus e reclamam: que saudades do Egito, porque quando eu não era crente eu era melhor. Ué, está fácil, Deus não obriga ninguém a segui-lo, mas eu estar inserido dentro de 4 paredes, eu estar inserido com um compromisso litúrgico de uma igreja, com atitudes internas, mentalidade de egípcio, talvez eu não conquiste, não viva o que Deus tem. As lutas, nunca esqueça isso, elas sempre vão revelar o que eu tenho de pior ou o que eu tenho de melhor. Com as dificuldades, ou nós amadurecemos, ou nós revelamos o quanto nós somos infantis. Sabe como é que a gente revela quando é infantil? Estou usando um adjetivo bem comum. Casal se estranha. A primeira coisa que sai é assim: amanhã eu procuro advogado, vou separar amanhã. Toda vez que tem uma treta, uma briga, toma um comportamento infantil. Todo mundo sabe o que tem que fazer. A Bíblia diz que os fortes suportam os fracos, mas tem gente que gosta de ser fraco para sempre. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque uma hora a corda arrebenta. Então, tem uma luta, tem uma dificuldade, a primeira coisa, nós dois não vamos dar certo. Você vai para a casa dos seus pais, eu vou para a minha, lá vai os pais abraçar uma mão de novo. É sempre a mesma história. É sempre o mesmo comportamento. A luta, ela nos amadurece, ou ela revela o quanto nós somos infantis. Filhinho de mamãe, que casou, fez filhos e se comporta como filhinho de mamãe. Na hora da crise, pega a chave do carro, dá a partida e sai, playboy. E larga os problemas. Ela pega as coisas, vai para a casa da mamãe, das amigas. Uma hora pode ser que a mulher se canse, que o marido se canse. Ao tomar atitudes de gente convertida, toma-se atitude de gente infantil. E o apóstolo Paulo teve grande luta com a igreja de Corinto por causa disso. Porque ele disse: eu não entendo vocês. Todos esses anos de evangelho, e vocês se comportam como crianças. Estava na hora de dar comida sólida para vocês, e é toda hora ter que estar dando leitinho. As lutas na vida de quem tem promessa não são para nos matar, mas para nos melhorar. Não é? Se eu fizesse uma pergunta agora aqui para quem tem mais de 40 anos de casado, 39 anos de casado, pergunte para essa turma aí se eles já não tiveram que engolir sapo, lagoa. Eu não estou dizendo
que a gente tem que viver uma vida de inferno, porque Deus não está nisso. Na vida de gente convertida, precisa ter transformação. Se não tem transformação, é incrédulo. Não é convertida. Não é convertida. Eu não gostei dessa palavra. Mas é o que é a palavra. A palavra é esta. Uma geração que não amadurece. Os pais já morreram por rebelião. Saíram com promessas. De alcançarem a Canaã. Mas por causa deles mesmos, morreram no deserto. Aí vem os filhos desses homens. Sabe o que eles representam agora? Os pais. Só que eles estão agindo igual os pais deles. Sabe o que a região de Zim, Cádiz, viu? Cádiz viu os pais da segunda geração passarem por lá. Cádiz é uma região. Na região de Zim, deserto, onde tinham uns arbustos. Cádiz é o plural de zimbro, que é um arbusto. Pela primeira vez, Israel passa por ali. Pega a palavra. Passa por ali. Passa. 38 anos depois, os filhos estão passando pelo mesmo caminho que os pais passaram. E o que é pior, estão se comportando igualzinho seus pais se comportaram. Irmãos, famílias que estão aqui dentro, povo que me escuta, errar uma vez, vamos lá. Errar duas, ok. 3, 5, 10, nunca crescer como cristão. Nunca crescer quanto uma mulher casada. Nunca crescer como mãe. Nunca crescer como homem casado, como um pai. Nunca crescer como obreiro. Nunca evoluir, ficar parado na mesma coisa, na mesma ladainha, nos mesmos comportamentos. Irmãos, quando era pastor superintendente, como eu via a repetição de algumas atitudes dos filhos que copiaram dos pais. Quando era para o bem, ótimo. E quando era para o mal? Passam-se os anos e algumas pessoas não mudam. O problema é do Evangelho, o problema é do Espírito Santo ou o problema é meu? O que Cádiz viu? Cádiz viu os hábitos, as palavras e as atitudes e as consequências dos pais. E o que a região de Cádiz está vendo agora? 38 anos depois, Cádiz está tendo continuidade da história. Ou seja, os filhos estão repetindo o erro dos pais. A região de Cádiz, quando o povo sai do Egito, passa por ali. Irmãos, olhem para mim. A gente pode estar sujeito a passar por Cádiz. Erramos, falhamos, damos bobeira, falamos o que não deve. Fazer o quê? Leite derramado não tem jeito mais. Mas 38 anos depois, a nova geração está repetindo os erros dos pais. A pergunta é para nós, desta geração. Nossos pais são bênçãos na nossa vida. Mas são humanos. E como humanos, como eu também sou e perfeito não sou, nós também temos falhas. As quais nós às vezes não falamos para não ferir, para não machucar. Mas fico alerta, não vou por esse caminho porque isso aqui não foi bom. Não na educação, mas nos comportamentos errôneos. Passa-se por Cádiz. 38 anos depois, está se cometendo os mesmos erros que os pais cometeram. Rebeldia, insubordinação, blasfêmia, murmuração, indignação. Mas que coisa, não? Há 38 anos atrás, os pais falaram que queriam o Egito do que entrar na terra prometida por causa das dificuldades. Olha, irmão, a gente precisa se esforçar bastante para crescer na vida, no casamento, como pastor, como ovelha, como profissional. A gente precisa se esforçar, a vida é feita de esforço. O problema é que tem uma geração que não se esforça, só vive do jeito que quer. E na verdade está recebendo uma palavra dessa, um maná,
e no coração está ali fazendo já restrições. Já está dizendo, não concordo, eu não entendo. Então, o problema, sabe qual é? O problema é que talvez você vai ficar, porque o que Deus tem para a sua família, com você ou sem você, Deus vai fazer. O que Deus tem para esta igreja, com Kleber ou sem Kleber, Deus vai fazer. Se eu não gostar, problema de mim, Deus vai fazer. 38 anos depois, a história diz assim, saíram de Cádiz, passaram por ali Deus tratou, Deus falou, Deus perdoou, Deus fez isso, fez aquilo. Mas esse povo fez tanta bobagem, que Deus falou, não vai ficar ninguém. A história dos 12 espias, só 10 desses aí, representando os principais líderes e sua geração, ou seja, daquela época não foram. Os outros 2, Caleb e Josué, foram os únicos que entraram lá. Só que aqui o texto diz que 38 anos depois, eles estão se comportando de novo como alguém que não quer ser abençoado. O caminho da bênção é a obediência. O caminho da bênção é seguir a Deus. Cádiz viu a mesma história no país deles. As novas murmurações estão presentes na geração agora. As mesmas, igualmente a primeira. Eles estão a caminho do que os seus pais já passaram. Seus pais murmuraram, seus pais provocaram rebelião, seus pais se inflamaram contra a liderança. Teve uma hora que Moisés foi colocado à prova pelo Datã, Corá e Abirão. Eles falam assim, então Deus responde, aquele que Deus responder é o homem de Deus. Moisés falou, então tá bom. Qual é o sinal? O sinal é esse. Se eu sou homem de Deus, que fique, mas aquele que não for homem de Deus, que a terra se abra e os consuma. Na mesma hora a terra abriu, aquelas tribos caíram lá, os rebeldes. Eles viram isso, passaram por isso, e agora a região de Cádiz, ela vê que eles estão a caminho de uma nova terra, mas se comportando como gente que saiu do Egito ontem. Foi a segunda leva chegando. A velha geração já estava morta, e a nova geração está repetindo os defeitos de comportamento, de palavra, de atitudes, mas eles estão próximos de Canaã. E vão levando, vão fazendo. A gente olha para o texto, irmãos, e vê que a nossa humanidade, ela precisa ser policiada, porque dessa vez o Senhor disse para Moisés assim, para ele e para Arão, você fala a rocha e eu serei glorificado nisso. Mas o povo, irmão, a gente tem que tomar cuidado. Isso aqui vale para quem é solteiro, casado, crente, pastor, membro, ovelha, empregado, patrão. A gente precisa tomar cuidado com as nossas emoções, porque as nossas emoções podem nos fazer perder a promessa a Canaã. Moisés é homem de Deus, um homem manso. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso, mas as emoções daquele povo também inflamaram o líder. Nós precisamos tomar cuidado quando tomamos decisões debaixo de emoção. Sabe aquela história que fala assim, dou a minha palavra. Uma das coisas que a gente tem que tomar cuidado de dizer é nunca. Nunca mais eu faço isso. Nunca mais não sei o quê. Quando é para o mal, amém. Mas dura quando eu me torno refém da minha palavra. Eu não sou homem se eu pisar nessa casa de novo. Cuidado. Eu não me chamo fulana de tal se eu voltar. Cuidado. Eu saio de casa, passo fome, mas na casa dos meus pais eu nunca mais volto a morar. Cuidado, cuidado, porque algumas coisas podem se voltar contra nós mesmos. Nossas decisões precisam ser sempre pautadas na obediência a Deus. O Senhor disse assim, eu vou levá-los até lá. É só obedecer. E aí esse povo se inflama, e eles tomam uma decisão e dizem assim, a gente tem saudade
do Egito, mas eles nem viveram lá no Egito. Interessante é que eles nem viveram no Egito. Eles ouviram dos pais deles. Quantos pais e mães tem aqui? Levante suas mãos essa noite, por favor. Avós, irmãos mais velhos. Ó, irmãos, a gente precisa tomar cuidado com isso aí, viu? Esse negócio de pensar alto perto de filhos, perto de netos, perto de sobrinhos pequenos, tem que tomar cuidado, hein? Pensa alto, amanhã essas crianças estão repetindo na hora da mesa o que a gente falou. E vai passar vergonha, a gente vai passar vergonha. Sabe por quê? Porque eles vão dizer assim, a mãe fala isso aqui em casa direto do pastor. Aqui em casa o pai fala isso direto da igreja. Vai tomar Coca-Cola. Onde você aprendeu? O pai vive mandando a mãe tomar Coca-Cola. Oxa. Você vê umas criancinhas de 2 aninhos, cala a boca! O que é isso, menino? Quando você aprendeu? O pai fala para a senhora sempre. A senhora vive falando que o pai é um Zé dentro d'água. O pai chega em casa, benção, pai. Oi, Zé dentro d'água. Com quem que você aprendeu isso? Mãe. Mãe que fala. A gente precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar cuidado porque essa geração está reproduzindo aquilo que eles viram. Tinha maldade no coração? Tinha. Tinha coisa ruim de raça terrível? Tem gente que é difícil. Tem gente que é difícil. As nossas decisões, irmãos, precisam ser equilibradas entre o que eu falo e o que eu creio. A pergunta que eu estava escrevendo essa tarde: será que eu sei em quem eu tenho crido quando as lutas chegam? Será que eu sei mesmo? Será que quando a dificuldade chega na minha casa, eu faço confissão de coração e de vida, que eu sei em quem eu tenho crido? Porque normalmente vou desistir, vou largar a mão de tudo. Sabe, um dos grandes problemas dessa geração de adolescentes e crianças que vêm aqui, é que eles não estão preparados, não querem ser, e os pais, alguns têm muita responsabilidade, para serem confrontados, para ouvir não. Irmãos, na nossa época, o pai só olhava para a gente assim, ó. Mãe só olhava. Hoje não. Hoje eles têm, não pode, tem que ser. Como a vida tem obstáculo, querido. A vida tem gente aqui que trabalhou fora da cidade, engoliu sapo de chefe. Os filhos estão crescidos. Irmãos, a vida não é mundo de Alice, não. A gente tem hora que a gente engole. Está difícil, a gente não engole o sapo, engole a lagoa. Pega e enfia para dentro. Tem filho para criar, pô. Eu vou largar um casamento, vou largar minha salvação por causa de um ato. Seja o camarada o errado ou não, eu vou tomar uma atitude que vai atrasar o meu futuro, prejudicar, porque eu não sei, não quero me alinhar ao que Deus tem. E a Bíblia diz que estes diziam que acreditavam em Deus, mas agora estão de novo em Cádiz. Presta atenção, ó. Os pais já passaram por ali. Tem coisa, irmãos, que é mais ou menos assim. Me corrija se eu estiver errado, né? Eu sempre falo esses exemplos aqui porque fica mais fácil de entender, não é? Imagina, Alice e Gisele, meu exemplo aqui, discutem por uma causa. Aí, lá na discussão deles, que é uma discussão santa, ninguém joga prato, ninguém bate porta, ninguém fala nada de bobagem, mas resolveu. 3 meses depois, 5 meses depois, os dois estão discutindo de novo. Aí tem um problema novo aqui, ó, um problema aqui novo. Aí não só não se trata do problema novo, como pega o problema velho e traz o problema novo. Santo Jesus de Nazaré. Mas olha, a régua. Pelo amor de Deus, já estava com um BO, agora é 2. Irmãos, vamos resolver as coisas. Resolveu aqui, pega esse negócio aqui, pá, é isso aí? Quanto eu devo aqui? Qual é a pena? Chega para o juiz, chega para a delegada em casa e fala assim, doutora, o que é o negócio aqui? Quanto que eu... tá bom. Chega para o juiz, o que é? Tu está entendendo o que eu estou falando? Seu pai, sua mãe, me se entrega. Fala, não, errei mesmo, está aqui e tal. Pagou a conta? Puxou o belzinho ali? Tá bom, acabou. Vamos para a próxima. Agora, toda vez que tem um problema, dificuldade, eu fico assim, mas aquele dia, mas aquela época, mas não sei o quê. Irmão, o cara já está para lá de Bagdá. A senhora também já está, Jesus me chama. Vocês estão brigando por causa das mesmas coisas. As mesmas coisas. Não dá, não. O povo contendeu.
A palavra diz que esse povo contender. E contender aqui significa opor-se de forma barulhenta. Chegaram a dizer que gostariam de ser como foram os seus irmãos. Olha, irmãos, olha o que Israel, essa nova geração diz. Presta atenção como na nossa boca pode sair bênção ou maldição. Quem está me entendendo, diga amém. Olha o que eles disseram para Moisés e para Arão. Quem dera tivéssemos morrido quando pereceram nossos irmãos perante o Senhor. Sabe o que eles estão dizendo? Que quando o Senhor os feriu no deserto e eles morreram, eles disseram o seguinte: era melhor ter morrido debaixo do juízo de condenação de Deus. Santo Deus, o que está falando? O que está falando? Vocês estão dizendo que vocês preferiam ter morrido debaixo da ira de Deus? Pois eles disseram isso no verso 3. Sabe, queridos, a reclamação desse povo era amarga, forte, dura, cruel, de veneno contra Deus e contra Moisés. Eles não mediam palavras, falavam o que vinha na boca. Quem aqui conhece estalinho? Quem é do Vale do Paraíba sabe o que é estalinho, certo? A turma de São Paulo acredita que acha que é birimbinha, pelo menos a Fernanda acha que é birimbinha. É birimbinha, né? Então, nós estamos aqui, a terra é nossa, então é estalinho. Mas é biribinha. Todo mundo aqui jogou biribinha? Quem aqui jogou biribinha quando era criança? Quem não jogou? Estalinho. Então vamos lá. Quem não teve não sabe o que é gostoso. Tomava umas ripas, mas era gostoso. Não é? Coisa mais gostosa era... A gente morava lá em Santos, num sobrado. Tinha a janela, o parapeito. Eu tinha mais ou menos nessa época 4 para 5 anos. Mas era fantástico. Pegar as biribinhas e ver o povo passar lá embaixo e fazer... Era um show. Tomava, mas estava feito. Sabe como é que biribinha é? Jogou, estoura. Irmão, que tipo de cristão eu sou, que tudo eu explodo, tudo eu vou sair da igreja, tudo eu vou entregar meu cartão. Essa frase, entregar cartão de membro, é velha. Eu já sou meio dinossauro. O Fernando vai falar, para com isso. Mas, estou saindo da igreja, está aqui meu cartão de membro. Ó, amanhã estou indo embora de casa, tá bom? Você procura um advogado que eu vou assinar. Quer separar mesmo? Tem certeza? Tem certeza? Está disposto a todas as consequências que vêm amanhã depois disso aí? Tem certeza do que você está falando? Porque o veneno é forte. O veneno é forte. Tem certeza que você vai sair da igreja mesmo? Tem certeza? Orou a Deus, Deus falou isso para você sair. Porque pode ser que as coisas não sejam assim. Essa geração, eles tomam sempre. Eles são duros, cruéis, fortes contra Deus e contra Moisés. E essa palavra contendeu, no hebraico, significa que até violência física eles chegaram a fazer. Teve momento em que Deus precisou manifestar a glória, porque senão eles matavam Moisés, matavam Arão. Meu irmão, aí vem o grande lance. A gente precisa viver para a glória de Deus, amém, igreja? Estar no culto sentado aqui para a sua casa daqui a pouco é fantástico. Mas amanhã, ou quando você chegar em casa, você precisa enfrentar as dificuldades que você tem, as lutas que você tem. E aí a gente olha para o texto e vê que o que Deus fez ontem é para ontem. Para hoje Deus tem nova história. A ferramenta que Deus usou ontem na vida de A, de B, de C, não significa que Ele vai usar mesmo. Só que lá em Êxodo 17, 6, diz assim: eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciões de Israel. O texto nos fala do momento em que Deus usou Moisés e disse para ele ferir a rocha, mas Deus disse, fira a rocha. Isso aconteceu lá. Agora é um novo tempo. Então eu quero viver das coisas que um dia... Naquela época, Deus falou para Moisés, você vai tocar na rocha. Agora Deus está dizendo para Moisés e para Arão, vocês falam a rocha. Mas sabe qual é a mania que a gente tem?
A gente tem a mania, às vezes, de achar que a gente pode pegar a glória de Deus e fazer a glória de Deus ser do nosso jeito. Nunca pôde e nunca vai poder. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Nós não passamos de barro nas mãos do Senhor. Porque na igreja tal, porque na casa de fulano de tal, porque em tal lugar, Deus faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, onde Ele quer, como Ele quer. Ah, mas eu acho, foi assim que Moisés e Arão fizeram, lamentavelmente. A glória de Deus era para eles falarem com a rocha. Mas sabe o que virou a emoção? O povo dessa vez levou Moisés o homem mais manso da terra. Eu fico com medo de mim. Porque o homem mais manso da terra, olha o que ele fez. Ele intercedeu pelo povo várias vezes. Ele clamou, ele orou, ele julgou, ele fez tanta coisa. Agora, por causa das emoções externas, como a gente precisa tomar cuidado das influências externas. Nós estamos no mundo, tem tanta guerra, tanta luta, dentro de casa, às vezes na igreja, na família, no trabalho, na escola, guerras, situações que muitas das vezes vêm, e como eu estou dizendo desde o início, a luta ela vem para nos amadurecer ou mostrar o quanto nós somos infantis. E agora Moisés e Arão estão na reta final, eles estão na reta final para entrar em Canaã, mas os dois são responsabilizados, porque as emoções daquele povo, aquilo que o povo falou, as murmurações que o povo disse, isso trouxe para eles uma atitude de rebeldia. Qual era a rebeldia? Era para eles falarem, Moisés falar com a rocha, e eles então, Moisés bate a rocha. O Senhor fala no verso 12, porque vocês não creram em mim. Foi nesse ponto que Moisés errou. Foi nesse ponto que Moisés não aguentou, não suportou mais e caiu. Irmãos, é de fazer a nossa espinha ter calafrio. É de fazer a gente parar para pensar. O homem carrega esse povo 38 anos nas costas. Saiu do palácio, ficou 40 anos no deserto sendo tratado por Deus para ser o libertador. Vem para cá e agora quando está próximo de receber a terra prometida, e a palavra é: você vai colocar esse povo em Canaã. Mas as emoções, as circunstâncias do povo, os problemas, inflamaram, e Moisés não obedece. A nossa vida não pode ser vivida como eu era antes de aceitar Jesus. Se eu sou convertido, eu às vezes vou ter que engolir sapo, sim. Às vezes eu vou ter que ficar calado, sim. Não é porque eu sou frouxo, você é frouxa, é porque a glória de Deus precisa ser vivida, e Deus vai trazer justiça na hora certa. Esse povo, eles inflamam, irritam, e Moisés toca. Sabe, nesta hora, talvez Arão deveria, talvez sou eu. Calma, Moisés, calma, não faz isso. Só que os dois eram ministérios juntos. Um falava, Deus falava com ele, ele falava com o povo. E aí, querido, a Bíblia diz que Moisés não aguentou. Dessa vez, ele não aguentou e caiu. E a palavra de condenação não veio só para Moisés, veio também para Arão. Quais foram os erros deles? Falaram com raiva, tomaram uma decisão como se fosse Deus, porque Deus falou para eles, fala. Eles lembraram-se de Horebe, mas não foi assim que Deus falou. Irmãos, o milagre de ontem é para ontem, o milagre de hoje é para hoje. A forma como Deus fez ontem é a forma que Deus fez ontem, hoje é outra. Agora a gente fecha a mente. E aí eles falam com raiva, ele usurpa um lugar que não é dele, e ainda age com violência, tocando 2 vezes na rocha, embora Deus não tivesse falado para ele fazer isso. Estava ali diante dele, em espírito, a presença do Eterno, mas ele perdeu o controle. Arão tinha acompanhado, mas não fez. Eles não creram, e o Senhor disse assim: como vocês não santificaram a minha glória nessa atitude, vocês não vão entrar. A falta de fé na exibição da santidade de Deus naquele ato
impediu um homem de não entrar na Canaã. O comportamento, às vezes, que nós tomamos, quando a gente explode, quando a gente pensa alto, pense em Moisés daqui para frente. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, que reflete o amor de Deus, precisa tomar as suas decisões como tal. Foi lamentável essa história. Porque Moisés, nessa história de 40 anos quase, estava no final do seu ministério. Já estava de idade. Faltava pouco tempo para eles terminarem. No versículo 22, no capítulo 22, verso 29, no capítulo 33, verso 38, revela que era o mês 1º do 40º ano. Sabe o que isso quer dizer? Escute isso, caminhamos para o fim. Faltava um ano para terminar os 40 e eles entrarem na terra prometida. Faltando um ano, porque a glória de Deus foi substituída por um momento humano. Isso é terrível na nossa vida. Isso é terrível. Pastor, foi justo. Foi justo. Eu vou dizer para você, meus irmãos, todos nós temos uma grande responsabilidade de sustentar a reputação de Deus. Como pastor, como obreiros, como cristãos, como pais, como irmãos mais velhos, tios, seja lá quem for. Todos nós temos uma grande responsabilidade de sustentar. Com quem Deus fala face a face, não pode agir assim. Levíticos capítulo 10, de 1 a 3, você conhece o texto, diz assim: os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário, puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Vai vendo. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Moisés sabia o que ele tinha que fazer, como eu sei, mas eu também sei quando erro. Eu posso até não admitir o que é um erro, segundo erro. Moisés já tinha visto seus sobrinhos serem fulminados, porque trocaram a glória de Deus por algo que eles queriam. Agora Deus está dizendo para Moisés: você vai falar a rocha. Só que eles estão tão inflamados pelo momento que Moisés bate 2 vezes. Ele fez isso em Horebe, mas Horebe Deus mandou. O problema é que às vezes a gente quer fazer coisa que Deus não mandou. E o que é pior, né? O que é pior. E aí eu também já tenho meu posicionamento e não perco muito tempo. Ah, Deus falou comigo, falou com você, eu não sou doido de entrar no caminho de não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, se for de Deus, vai confirmar. Se não, as consequências virão. As nossas condutas podem aproximar ou distanciar as pessoas de Deus. Para pensar. Lá no campo de futebol, quando está jogando bola, na festa, no aniversário, no trabalho, aonde for, as nossas atitudes podem aproximar ou afastar as pessoas de Deus. Fala que é crente e se comporta desse jeito, me convida para ir para o culto, vive falando de campanha, de encontro de mulheres, encontro de homens de essência, ministra lá, canta lá, toca lá, prega lá, pastoreia lá, e age desse jeito. Quem tem a glória de Deus, quem manifesta a glória de Deus, precisa tomar cuidado como faz com a graça, e automaticamente com a glória. As águas de Meribá significam contenda. Sabe, querido, Moisés se estressou com a reclamação do povo. Levantou a vara e feriu a rocha 2 vezes. Se ele tivesse apenas falado com a rocha, ele teria entrado na terra prometida. Quantos de nós que estamos aqui essa noite, que sabe o que Deus tem para você ainda? Deus não tem coisa ruim não, irmão. Amém, igreja? Deus não tem coisa ruim para nós.
Deus tem coisa muito boa. Desculpa quem acha que é só no céu. Não, no céu é eternidade, aleluia, glória a Deus. Mas aqui Deus tem coisas boas para nós também. Deus guarda, Deus abre portas, não é? Se Deus precisar fechar uma porta, Ele fecha logo. Irmãos, a gente quando tem um netinho, um filho, seja pai, mãe, irmã, que vai fazer uma lambancinha, alguma coisa, que a gente vê, a gente não vai lá e fecha a porta e tranca para ele não mexer lá, porque se ele mexer ele vai se machucar. Deus também fecha algumas portas para nós, porque Deus não gosta da gente, não, porque Ele gosta, porque Ele ama, por isso que Ele fechou, mas Ele fechou aquela que era a morte, abriu essa que é vida. Entendeu como é que é? Agora, se eu ficar resistindo, então Deus dá uma família e eu trato a minha família com porcaria. Aí a velha história de amanhã. Eu não imaginar, mas quantas vezes Deus falou no púlpito? Quantas vezes em estudo bíblico? Quantas vezes em aconselhamento? Você não quis ouvir, porta. E agora? Cavalo passou. Vai a pé. Mas não tem mais, irmãos. Certas coisas da vida, olha aqui para o texto. Um homem de Deus, que teve a calma, que foi manso, mas teve um momento que ele pecou. Ele e o irmão dele não entraram na terra, porque eles tomaram uma atitude humana no lugar de Deus. Nossa vida precisa ser para a glória de Deus. Amém? Se viver, vivemos para a glória. Se morrer, morremos para a glória. Se sofrermos, sofremos para a glória. Se somos edificados, também é para a glória. Nossa vida precisa ser para a glória de Deus. Irmãos, a gente vai passar por luta que você não gerou. O problema é que você não fez. A diferença é que quem anda sem Jesus passa pela luta sem Jesus. E quem está na luta com Jesus, Jesus está do lado dele, ele vai ter vitória. A desobediência custou caro para Moisés e para Arão. Um ato. Eu não sei se tem alguém aqui que pensa diferente, mas toda vez que eu olho esse texto eu falo, poxa vida, estando um ano, irmãos. Pois é, irmãos. Quantas pessoas não perdem a cabeça e fazem bobagem, estraga todo o seu futuro, toda a sua história. Por uma noite de sexo ilícito, por uma noite não sei do que, por uma festa, por um evento, por algo carnal. Cara, você pegou o santo, você pegou aquilo que é santo, varão, você pegou o que é santo, a honra, Deus te deu honra, entendeu? Deus te deu honra, você pegou a honra de Deus, colocou aqui e falou assim, primeiro eu e depois Deus. Tá bom, você acha que Deus não vai fazer o que Ele tem que fazer porque eu não quis? Não. Ele vai fazer. Tem um Josué na ponta da agulha aí. Tem um Josué que Deus já sabe quem é. Agora, se Moisés não se deixa levar, querido, o Senhor proibiu Moisés de entrar e disse, porque vocês não creram em mim. O pecado de Moisés foi ele simplesmente se inflamar. Agora, sabe o que é o triste dessa história e a mensagem dessa história? Por que Deus fez isso com Moisés? Deus falava com Moisés face a face. Outro dia eu preguei aqui na igreja, e o Espírito está me revelando agora, sobre a questão de Jesus quando pega mais pesado com os discípulos, é com quem está perto. Porque quem está perto tem projeto. Por que eu vou ficar gastando tempo com quem está longe, irmão? Eu tenho que trabalhar, lixar, o que está perto? Como é que eu vou lixar uma mesa daquela que está lá? Ela está lá. Essa aqui está mais perto. Então nessa aqui eu bato, essa aqui eu mexo, essa aqui eu arrumo. Por quê? Porque está perto. Porque é essa aqui que eu vou usar. Deus faz isso com a gente. Não tome atitudes carnais, tome atitudes espirituais. E aí a gente fecha. Eu olho para esse texto e vejo o seguinte: uma herança tóxica. Uma herança tóxica. Sabe, irmãos, comportamentos que nós não tínhamos que trazer de volta.
Ah, mas você não é mais perdida, perdido. Ah, mas o meu pai, você não precisa, rapaz, acorda, cai na real. Uma herança tóxica. Os pais geraram uma aliança tóxica nos seus filhos. Não fale mal de igreja, não fale mal de pastor, não fale mal da vida dos outros, não fale mal das coisas, porque você pode estar gerando rebeldes dentro de casa. Não gere maldição, gere bênção. Uma herança tóxica. Pais que reclamam, pais que se rebelam, pais irresponsáveis, deu no quê? Uma geração que veio e reproduziu isso. Nós não queremos ver o futuro das nossas gerações, no singular da nossa geração. Nós não queremos ver a igreja do amanhã repetindo os nossos hábitos errados de hoje. Herança tóxica. Eu escolho quem eu quero andar na vida. Amém? Amém? Todo mundo está entendendo? Eu escolho com quem eu quero andar. Eu escolho. Se eu sei que fulano não é bom para mim e estou andando perto dele, é porque eu gosto. Não adianta eu falar depois o diabo. Não, irmão, para. Diabo nada. O diabo só entra onde eu abro a porta e falo, pode entrar. Se eu sei que não devo fazer isso, por que eu faço? Pastor, o que o senhor acha? Irmão, eu olho para essa Bíblia, eu fico preocupado, porque como é que eu fico pensando em Moisés que não entrou na terra? Outro dia perguntaram para mim assim, pastor, qual a certeza que o senhor tem que quando falam com o senhor? Eu disse, irmão, com cada um Deus fala de um jeito. Eu não sou mais menino. E todas as vezes que o Espírito fala comigo, do jeito que Ele quer, eu tenho o meu particular com Deus. E todas as vezes que eu faço diferente daquilo que o Espírito falou, eu me arrependo. Todas as vezes. O que Deus tem para você, meu irmão, independente do que os outros falam, do que os outros pensam, você precisa entender. Os hábitos tóxicos foram se transferindo para as outras gerações, Aguinaldo. Hábitos tóxicos. Quem está entendendo aqui, diga amém. Amém. Olha, irmãos, eu vejo muita imaturidade no defender coisas erradas do mundo e até de quem está dentro da igreja. Muita imaturidade para defender um ponto de vista carnal, quer ficar pegando coisas isoladas e, enfim. Cuidado com a herança tóxica que nós estamos trazendo para o futuro, para os nossos. Sai dessa esfera eclesiástica agora aqui, ó, e vai para o dia a dia com os seus. Essa geração reproduziu o que eles viram. Rebelião, falar mal, reclamar. Irmãos, é incrível como que algumas pessoas mais tempo na casa do Senhor não conseguem viver as coisas boas de Deus, e outras pessoas com menos tempo na casa do Senhor, servindo ao Senhor, conseguem viver coisas extraordinárias. É interessante que eu estou pregando essa palavra hoje, eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando ao meu e ao seu coração, coisas que a gente precisa chegar em casa hoje, não é amanhã, é hoje, e pedir ajuda, para não reproduzir mais coisas tóxicas. Sabe por quê, irmãos? Nenhum de nós aqui quer ver uma família dividida, uma igreja dividida, um casamento dividido. Nenhum de nós. Que coisa chata, coisa ruim, complicado. Mas às vezes a gente acha que, como Moisés, um homem santo, não estou falando mal dele, mas a Bíblia diz que o pecado dele de Arão, o Senhor disse, porque a minha glória não se manifestou em vocês no que eu mandei fazer, vocês não vão entrar na terra. Senhor, mas esse povo fez 1 milhão de vezes pior, o Senhor não fez nada com eles lá, até perdoou. Falou, mas com você eu falo face a face. Deus não divide a glória dele com ninguém. Herança tóxica. Que Deus nos livre
de passarmos para a próxima geração herança tóxica. Quando nós não tivermos nada para falar, vamos dobrar o joelho e vamos orar. Quando a gente perceber que o sujo do capeta vai usar a boca, irmã, irmão, clama pelo sangue de Jesus, dobra o joelho e vai orar. Mas não transfira. Senhores obreiros que estão aqui esta noite, todos nós, todos, presta atenção, hein? Presta atenção, porque a quem muito Deus dá, muito será cobrado. Poxa, pastor, mas aquele irmão ali, ele fazia. Pois é, mas aquele irmão não tinha o que você tinha, não exercia o que você exercia. Foi você que trocou, foi você que quis. Então agora paga a conta. Paga a conta pelo que você fez. Assuma que você foi irresponsável e clama por misericórdia. Mas não tem mais, irmãos. A palavra está sendo pregada. Salvação é uma coisa, certo? Outras coisas são outras coisas. Herança tóxica. Será que nós queremos que os nossos filhos sofram algumas coisas que nós sofremos? Então vamos fazer o que tem que fazer. Ainda que seja preciso puxar a orelha. Repete comigo. Jamais eu desejo deixar uma herança tóxica. No livro, fala algumas coisas que eu falei aqui e eu posso compartilhar. Eu vi a minha avó, Antônia, e a avó Júlia também, passando por alguns momentos. Hoje eu sou adulto, eu posso compreender, né? Mas muitas vezes eu vi a minha avó indo para a igreja com um problema dentro de casa. Mas ela ia e levava os netos. Eu nunca vi a minha avó falar um palavrão. Nunca. Eu sempre ouvi a minha avó dizendo assim, ó, filho, obedece seu pai, sua mãe, não deixa de orar. Minha avó era analfabeta, enxergava só 25% de um olho, viu seus pais sendo assassinados, mas nunca saiu da boca da minha avó, que eu saiba, alguma coisa que, não. Eu sei, olha, irmãos, eu vi a minha avó antes das refeições, minha avó gastava-se 3, 4, 5 minutos orando pela refeição. Que a gente deixe uma herança de Deus para os nossos filhos, para a nova igreja, para os novos pastores, para os novos obreiros. Amém? Fiquemos em pé, adorando.